Olá, eu sou o César, estudante de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações da Universidade Federal de Berlândia. Este trabalho é sobre padrões de automação residencial, mais precisamente falando, protocolo de comunicação utilizado para automação residencial. Mas como essa disciplina é instalações elétricas, eu não vou focar a parte de sinais, na parte de redes, mas, mas para fim, mas para fins comparativos na parte prática. Mas como é para fim didático e para fins comparativos, existem inúmeros protocolos, mas neste trabalho vou citar apenas dois e algumas características deles e como são aplicados. São dois tipos de protocolos, ambos são para automatização e ambos possuem umas diferenças bem abrangentes, que é o protocolo de comunicação X10 e o protocolo de comunicação IB-KNX. O protocolo X10 é um protocolo de comunicações para efetuar o controle remoto de dispositivos elétricos. Ela tem o objetivo de transmitir dados através da linha elétrica. Essa tecnologia foi desenvolvida na Escócia pela empresa de chips Pico Electronics Ltd. em Glenrother. Ela foi desenvolvida entre 1976 e 1978. O nome X10 deve ser o fato de ser o 10º projeto dessa empresa. Esse protocolo X10 é um protocolo aberto. O que significa? O que significa que qualquer fabricante pode incluir um módulo de comunicação X10 nos seus produtos e oferecê-lo ao público. Ou seja, não é exclusivo da empresa. Porque tem empresas que criam um módulo compatível apenas aos produtos dela. Mas não, esse módulo de comunicação X10 é compatível com qualquer produto, de qualquer fabricante, o que é uma grande vantagem. Outra característica é que ela tem uma arquitetura descentralizada, esse protocolo, porque não necessita de um elemento central, ou seja, não precisa de um PC, por exemplo, para que funcione. Sendo que isso é, de certa forma, é uma vantagem, pois a falha de um dos elementos não compromete o funcionamento de outros, apenas o do próprio elemento. Por exemplo, se um módulo queimar, ele vai comprometer apenas o funcionamento do eletrodoméstico ou eletrônico daquele módulo, entendeu? Então, não é ao contrário que seria se tivesse um elemento central que interliga tudo, porque se esse elemento central estragasse, é, iria comprometer outros elementos interligados a ele. Mas como cada elemento é interligado a um módulo, então isso se torna algo bem flexível. Outra vantagem ou característica, por assim dizer, do protocolo X10 é a utilização da rede elétrica para transmissão de dados, para comunicação, transmissão e recepção de dados. Porque nesse caso ele não necessita de cabos para ligar os dispositivos, usando a própria rede elétrica mesmo. Outra vantagem também dessa tecnologia para automação residencial em relação aos outros protocolos é que ela pode ser aplicada a qualquer momento, tanto na altura da construção como posteriormente. Ou seja,
não necessita ser aplicada enquanto está construindo a casa. Esse protocolo X10, ela pode ser utilizado por conjunto de dispositivos que são comandados diretamente pelo utilizador, pelo usuário. Por exemplo, uma tecnologia de radiofrequência, um controle. Pode ligar para um módulo que transmite, na verdade, um receptor que vai receber essa radiofrequência. Esse receptor vai transmitir para um módulo atuador através da rede elétrica, que vai desligar ou ligar o aparelho. Por exemplo, você pega um controle, aperta um botão, esse botão vai enviar as ondas de rádios para o receptor. Esse receptor do módulo X10 pela rede elétrica vai transmitir para o atuador, que está ligado ao aparelho, que vai ligá-lo ou desligá-lo dependendo da sua ordem, do seu comando. O protocolo X10, como seria a comunicação se não fosse uma central? Como o usuário pode controlar diferentes sistemas de iluminação, abrir e fechar janelas em diferentes cômodos. Como isso é feito pela rede elétrica, sem uma central que comanda tudo. Como é feito o endereçamento? Simples. O endereçamento a vários dispositivos é feito manualmente pelos próprios dispositivos, atuando sobre dois sensores rotativos. Ou seja, no módulo ele possui dois botões de giro. Um vai da letra A até o P. O outro vai do número 1 ao 16. Ou seja, tem 16 vezes 16, tem 256 combinações diferentes. Cada combinação representa um eletrodoméstico ou um sistema. Cada combinação está ligada a um dispositivo, a um elemento. E essa combinação é configurada manualmente. As letras de A a P representam o código da casa, são chamados código da casa. E os números de 1 a 16 são chamados códigos do dispositivo. O módulo responsável por enviar sinais codificados pela tomada são os módulos controladores com 16 códigos de casa, que utilizam as letras A a P. E o módulo responsável por receber esses sinais são os códigos de dispositivo, que vai de 1 a 16. São os atuadores que permitem endereçar os aparelhos. O protocolo de comunicação IBKNX ou CONEX foi criado em 1999 a partir de outros protocolos, o BAT-bus, o AB, apenas AB, e o EHS. Ele tem o objetivo de criar um único modelo europeu para automatizar casas, edifícios, e que seria capaz de competir com outros modelos, com outros protocolos norte-americanos. A tecnologia baseia no protocolo AB, no AB simples, né? Que significa European Installation Bus.
E esse IBKNX ela é complementada com novas configurações. O protocolo AB inicialmente utilizava como meio de transmissão o par de cobre entrelaçado. E após a evolução para o Connex ou ABKNX, ele começou a suportar diferentes meios, além do cobre entrelaçado, tipo a rede elétrica mesmo, como o protocolo X10, radiofrequência, infravermelho. Mas atualmente o par de cobre entrelaçado é a transmissão mais utilizada e o que será explicada mais à frente. O protocolo IBKNX é um protocolo aberto, assim como o protocolo X10, e normalmente, implementado como um sistema descentralizado, ou seja, não precisa de uma central. Mas dependendo da aplicação, é necessário uma central. Então seria um sistema centralizado, depende da aplicação. A gestão centralizada consiste na ligação à rede de uma aplicação de controle para gerir o sistema. Essa aplicação ocorre normalmente no computador e pode ser ligado à rede a partir de qualquer localização, permitindo uma gestão centralizada do sistema. Agora, já a parte descentralizada consiste em cada dispositivo ter o seu próprio controle, comunicando diretamente entre si, sem necessidade de hierarquia ou supervisão da rede. Já comparando com o protocolo X10, o protocolo X10 não precisa de cabeamento extra, né? Já que usa a própria rede elétrica. Já no mais utilizado nesse protocolo Connex, né? O cabo de par de cobre entrelaçado é necessário ter o cabeamento para isso, como o próprio nome já fala, né? Cabo de par de cobre entrelaçado. Porque a transmissão do sinal é feita por meio da diferença de tensão entre os dois condutores. As mensagens que transitam no cabo desse par de cobre entrelaçado entre os dispositivos são chamadas de telegramas. Esses telegramas o que é? Eles são sequências binárias. Sequências binárias são utilizadas pela diferença de tensão desses dois condutores. Essa sequência binária que vai endereçar os dispositivos, assim como o protocolo X10, só que o protocolo X10 era pela rede elétrica e o que fazia o endereçamento eram os módulos. Mas como controlava esses módulos? Através de sequência binária. E como era a sequência binária? Eu não expliquei, mas a sequência binária do protocolo X10 é feita por pulsos, por pulsos feitos durante a frequência da rede. Os dispositivos neste Connex ou ABKNX, eles são endereçados por um endereço físico do protocolo, diferentemente do X10 que tinha um endereço o número da casa, o número do dispositivo. Esse tem um endereço físico, que é o número da zona, que vai de 0 a 15, o número da linha, que vai de 0 a 15, e o número do participante, que é o número do dispositivo, que vai de 0 a 255. No X10, eram no máximo 256 dispositivos. Neste protocolo, também o máximo é 256 dispositivos. Se um endereço físico de um produto for tipo 1450, então o número da zona é 1, o número da linha é 4 e o número do participante é 50. Além do endereço físico do protocolo, tem o endereço de grupo, que é o endereçamento de grupo.
ele pode ter duas estruturas, que é endereçamento de dois níveis, que é o grupo principal e subgrupo, e o endereçamento de três, que é o grupo principal, intermediário e subgrupo. Você quer, por exemplo, ligar uma lâmpada, tendo o endereço físico da lâmpada, tipo o endereço de origem, e, e que é o endereço de destino da lâmpada, que é o endereço de um, de um grupo. O endereço físico, ele pode transmitir apenas para um endereço de grupo. Porém, um dispositivo na recepção, ele pode ter diferentes endereços de grupo, o que significa que ele pode receber de diferentes origens, pode receber dados de diferentes origens, ou seja, os telegramas de diferentes origens. Então, comparando esses dois protocolos, podemos concluir. O X10, como ele utiliza a rede elétrica, ele é muito simplificado. Ele é bem limitado. Ele é utilizado mais para acender e apagar a lâmpada, acender e apagar, ligar e desligar eletrodomésticos ou eletrônicos em geral. Apenas para aplicações simples. Abrir, fechar janelas, diminuir ou aumentar a quantidade de brilho de uma lâmpada. Agora, o IBKNX, ele é mais complexo. Ele pode ser usado para diversas aplicações diferentes, inclusive transmissão de áudio e vídeo, por não se limitar apenas no cabeamento, enquanto o X10 se limita apenas na parte de transmissão pela rede elétrica. Porém, o X10 é mais simples e mais barato. Ambos são bem utilizados, mas X10 ganha na questão do custo e simplicidade, mas o IBKNX ganha na parte de aplicação. Então, na variedade de aplicação. E outra vantagem do IBKNX, você não precisa de uma tensão alta, 24 volts já serve.